Nesse vídeo de hoje, eu quero falar para vocês que não resta qualquer dúvida que a inclusão das duas ADIs, a 2110 e a 2111, na pauta de julgamento, junto com o julgamento dos embargos de declaração para o dia 28 de 2 de 2024, tenha sido deliberadamente pensado para tumultuar o julgamento desses embargos de declaração. E eu mostro para vocês aqui o andamento dos dois processos simultaneamente para vocês fazerem uma comparação. Para analisarmos que não é mera coincidência, mas sim deliberadamente pensado. Vejam só, o nosso recurso extraordinário, que é o 12.76977, da repercussão geral, tema 1102, era para ter sido julgado no dia 1º de 2 de 2024. Mas teve aquela manobra do ministro-presidente do STF, e esse processo, como vocês sabem, ele ficou afastado da pauta de julgamento, não aparecia na pauta de julgamento no dia seguinte. Só depois, no dia 2, ele apareceu incluído no calendário de julgamento pelo presidente do STF para o julgamento no dia 28 de 2 de 2024. Vejam só. Veja aqui a de 2111, que é de um processo de 1999. Essa ADI, ela também foi incluída no calendário de julgamento pelo presidente do STF no mesmo dia, no dia 2 de 2 de 2024, para julgamento no dia 28 de 2 de 2024. Mas não é só isso as coincidências. Eu vou mostrar para vocês outras coincidências para vocês analisarem. A primeira coincidência aqui, vou entrar no nosso processo para vocês verem. Como vocês sabem, esse desembargo de declaração estava sendo julgado no plenário virtual, com aquele voto do ministro Zanin, aquele voto pernicioso aos aposentados, que estava sendo seguido por outros ministros também. O ministro Alexandre de Moraes pediu destaque nesse processo, como vocês estão vendo aqui, no dia 4 de 12 de 2023, para ser julgado no plenário físico. Como o ministro Zanin percebeu que o ministro Alexandre de Moraes havia pedido destaque nesse processo, o ministro Zanin também pediu destaque nesse processo dessa ADI 2111, como vocês podem ver aqui. No mesmo dia, 4 de 12 de 2023, o ministro Zanin pediu destaque também nesse processo, para ser julgado no plenário físico. Esse processo aqui estava sendo julgado no plenário virtual, inclusive, muitos votos já a favor da declaração de constitucionalidade da lei, a Lei 9.876. A mesma lei que no seu artigo 3º retira direito dos aposentados quando determinou que as contribuições anteriores a 1994 não entraria na base de cálculo para o salário, a apuração do salário-benefício. Justamente essa lei estava sendo julgada no plenário virtual, e os votos dos ministros, todos que votaram pela constitucionalidade da lei, ou seja, que pudesse aplicar o artigo 3 da lei. Veja só, como o ministro Alexandre de Moraes havia pedido aqui destaque para esse processo ser julgado no plenário físico, o ministro Zanin também pediu destaque para esse processo também ser julgado no plenário físico. E aí o ministro presidente incluiu tanto o nosso processo como essas duas ADIs. No mesmo dia, como vocês podem ver aqui, no dia 2 de 2 de 2024, incluído no calendário de julgamento pelo presidente do STF. Data de julgamento, dia 28 de 2. O nosso aqui também, vamos verificar novamente, incluído no calendário de julgamento pelo presidente do STF, data de julgamento 28 de 2 de 2024, ou seja, o pedido de destaque ocorreu no mesmo dia, o pedido de inclusão no calendário para julgamento no mesmo dia,
como vocês podem ver aqui, parece um só processo, mas são dois distintos, como vocês podem ver. Dia 2 do 2 de 2024, dia 2 do 2 de 2024, o pedido de destaque no mesmo dia e o pedido de julgamento no mesmo dia. E os dois temas versam sobre esta lei, sobre a aplicação do artigo 3º da lei, dessa lei 9.876 de 1999. Muito embora são pedidos diferentes, com partes diferentes, mas o espírito do legislador aqui, e também do STF, é o mesmo. É declarar inconstitucional ou não, ou aplicar os dois artigos ou não. Esse é o grande problema. Porém, nós não devemos esquecer que esse processo aqui, ele teve início no plenário virtual e teve o pedido de destaque. Com o pedido de destaque, ficou suspenso, ou seja, na verdade, é como se anulasse os votos dos ministros do plenário virtual, porque terá nova sessão de julgamento e todos os ministros votarão novamente. Muito embora os ministros possam aproveitar os seus votos, e provavelmente irão aproveitar, mas eles vão votar novamente. Ou seja, esse plenário virtual passa a não existir mais, porque vai votar no plenário físico. Ou seja, vão enfrentar o mérito, enquanto o nosso processo aqui, o recurso extraordinário, do nosso tema, já foi julgado o mérito e agora falta apenas decidir sobre os embargos de declaração. Veja, são partes diferentes, a fase processual são diferentes, pedidos diferentes, mas o problema é esse: a intenção deliberada do INSS e de alguns ministros é tumultuar o julgamento do dia 28 de 2 de 2024. Essa que é a grande verdade, porque senão não teria se arrastado esse nosso tema para julgar no dia 28. Nós vimos que a pauta de julgamento desse mês de fevereiro é extensa. Poderia ter sido julgado no dia 21, poderia ter sido julgado no dia 6, no dia 7, mas não. Pautou para o dia 28, justamente no dia que foram pautadas as duas ADIs. Isso é manobra ou não é? Cada um tire suas conclusões. Se você gostou do vídeo, dê o seu like. Se você entende e se você quiser, inscreva-se no meu canal, dê o seu joinha, ative o sininho, porque assim todos os vídeos que eu postar aqui sobre essas matérias que versam junto ao STF, vocês ficam sabendo, e também outras matérias de vídeos que eu faço para vocês. Por hoje é só e fiquem todos com Deus.